E ele foi confirmado como jovem Rambo no prequel da franquia. E é um velho amigo nosso. Depois da vida eu te conto quem é, se viu? Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Bora falar de Rambo. Rambo está de volta. Vou pegar o Rambo. Bom, tá aqui o Rambo, espero que ele não caia. Vamos falar de Rambo porque temos a confirmação do nome do ator que vai interpretar o jovem John Rambo, um mestiço de nativos americanos com alemães. John Rambo, veterano do Vietnã, esculachado em própria terra e que tem um surto psicótico e depois vira um herói de ação, um exército de um homem só. Que história, John Rambo. Bom, já ficamos sabendo que a gente teria um filme sobre o Rambo jovem, seus dias pré e durante a Guerra do Vietnã. Sabemos que o diretor vai ser o mesmo diretor do Zizou. Sabemos que os roteiristas serão os mesmos roteiristas de Adão Negro. E agora a gente sabe quem vai interpretar. Quem vai interpretar o Rambão é Noah Centineo, que de vez em quando frequenta aqui o Quatro Coisas, estamos sempre falando do Noah Centineo. Comecei a falar dele quando existia nenhuma especulação, não. Ele chegou a ser confirmado no papel de He-Man. Ele seria o He-Man, que hoje está na mão do Galitzini. O Centineo era o He-Man naquela época. E aí todo mundo falou, porra, He-Man. Olharam pro cara, era uma magricela, né, cara? Falaram assim, porra, cara. Botar esse cara como He-Man, estão forçando a barra, né? Cara, mó magriça. Mas aí ele conheceu um sujeito chamado Dwayne The Rock Johnson. E Dwayne The Rock Johnson fez com Noah Centineo o que ele havia feito com Zac Efron. Botou pra malhar o glúteo. Meu irmão, o Noah Centineo virou monstrão. Virou um monstrão, tava pronto pra ser o He-Man, e aí a gente descobre que ele largou o papel do He-Man. Nessas muitas mudanças de mãos que rolaram com esse filme do He-Man, passou na mão da Sony, passou na mão não sei o que, caiu na mão da Netflix, até o Nicholas Galitzini pegar o papel, era o Noah Centineo. E aí ele desistiu do He-Man, mas ele foi pro Adão Negro, como Esmaga Átomo. Né? Por isso que ele tava daquele tamanho, e por isso que o Dwayne Johnson que treinou o cara, porque o Dwayne Johnson não queria ninguém naquele filme usando enchimento. Todos os super-heróis daquele filme tinham que ter músculos perfeitos, esculpidos para o filme. O corpo é uma ferramenta do ator. Então uma das propagandas que ele fez para Adão Negro foi que ninguém usaria enchimento. Aí o Aldous Rodney, né, que fez o Gavião Negro naquele tamanho, Noah Centineo gigante e Dwayne Johnson, né? Apenas. Aí depois tivemos Noah Centineo como Street Fighter. Eu sempre digo aqui e repito, ele tem a sobrancelha perfeita para o personagem. Para mim tá bem escolhido. E agora ele é confirmado como John Rambo. Vai fazer o prequel do Rambo. O Rambo dos quadrinhos tem um prequel que se chama First Kill, que é um quadrinho sobre os dias do Vietnã do Rambo e que gerou um spin-off que é dos dias de Guerra da Coreia do Troutman, que inclusive foi escrito por um colega nosso, o Critical Drinker, que escreveu o roteiro para esses quadrinhos aí. Acharam que ele ia fazer uma coisa meio louvando a guerra, né? Meio fazendo uma apologia à guerra e não a criticar a guerra. E aí vai pro tema desse vídeo realmente, que é uma coisa que eu estou bastante deveras curioso. Qual será o tom desse filme? Porque tem dois Rambos. Temos dois Rambos. Primeiro Rambo é o Rambo 1, o First Blood, que é um veterano do Vietnã com estresse pós-traumático, neurótico de guerra, que sofre algo que os veteranos do Vietnã sofreram muito nos Estados Unidos, que a opinião pública estava toda contra a guerra. Então eram os assassinos de criança. O povo viu a guerra na televisão, né? Viu as crianças mutiladas, viu as crianças queimadas de napalm. Os soldados americanos estavam em super baixa nessa época. Então eles chegaram de volta para casa, achando que iam ser os heróis, como os pais foram na Segunda Guerra, na Guerra da Coreia,
tomaram um sacode. E aí vem toda a história do Rambo, como os veteranos são maltratados e tal, os horrores da guerra, como a guerra é uma coisa imbecil, inútil e serve pra nada. Então todas essas questões estão no romance original, First Blood, e no filme Rambo, Programado para Matar. E o filme, beleza, no final tem até a morte do Rambo, que o Stallone não quis filmar. Porque o Stallone viu o personagem, olhou pro Rambo e disse: "Cê me serve, trem." E aí manteve o Rambo vivo. O que acontece? O Rambo vira um herói de ação, no estilo anos 80, começa a dar tiro pra tudo quanto é lado, vira um herói absolutamente de filme de guerra quase catártico, e aquela história toda de uma coisa mais cerebral, mais crítica ao sistema, que se perde completamente. Vira praticamente uma peça de propaganda da Guerra Fria. E não era essa a intenção original. Então eu fico imaginando que esse filme aí, prequel do Rambo, vai ser que Rambo, olhando o diretor, olhando os roteiristas, eu pendo mais a um bom e velho filme de Brucutu. Se tiver alguma questão, alguma crítica ali, Guerra do Vietnã, vai ser uma coisa meio assim, superficial, pra limpar uma barra, pra não ficar uma coisa muito na cara, mas eu acho que vai ser tiro, porrada e bomba. Eu acho que vai ser um filme mais de ação desenfreada, com o John Rambo. Se for pegar pelos quadrinhos, é mais ou menos essa história. O Rambo vai se meter em problemas em casa, na cidade dele, e aí ele vai, em vez de ir pro reformatório, ele pode escolher para se alistar. E aí ele escolhe se alistar e vai pra Guerra do Vietnã, sofre o inferno lá. Talvez seja essa a ideia dos caras. E aí o Rambo ser mais uma coisa mais anos 80 do que anos 70, né? Que o anos 70 tinha essa preocupação, né, de digerir a guerra. Então filmes como Franco Atirador, como Platoon, como Apocalipse Now, como Nascido para Matar, tinham todas essas questões envolvidas, né, de crítica, de questionar a Guerra do Vietnã, umas coisas mais pesadas. E o Rambo tinha mais ou menos esse parentesco, mas depois degringola pra zoeira total, degringola pro esculacho. Inclusive quem escreve o Rambo 2 é o James Cameron, que é um cara mais comercial que o James Cameron? Não tem. Olha o que ele fez com Alien, olha o que ele fez com o Rambo. Mas você, que Rambo você quer ver na tela? Como é que você acha que deve ser esse prequel? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop, e depois da vinheta vão aparecer, caiu o Rambo, matou o Rambo. De novo, escreve aqui embaixo sua opinião, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop, e não deixe de ser membro do canal. Os membros do canal não vem comercial, você se livra dos anúncios aqui do YouTube, ficando membro desse canal a partir de R$ 2,99 apenas, R$ 2,99, mais barato do que a flecha que pesa 8 quilos do Rambo, você vira membro desse canal. Então, por favor, me ajuda aí. Até mais, até breve, até já! Tchau! E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.